E a minha resposta vai para todos vocês aí, que é o seguinte. Não vou dar spoiler, eu sou fiel. De todas as A novelas. mais bagunceira, sem dúvida nenhuma, foi... CaveCast. Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do CaveCast. E dessa vez é um episódio com um convidado diferente, né, Nick? E pra mim é um episódio muito especial, porque assim, primeiro que começa aqui uma pausa na fase de duplas, porque hoje é um momento marcante, é um cara que já acompanha o trabalho dele há muitos anos, já trabalhei com ele, já tive o prazer de ser dirigido por ele, mas eu vou deixar a Lau falar, porque aqui tem uma vasta experiência, né, Lau? A gente já sabe que o nosso elenco da novela tá arrasando maravilhosamente nas telas, né? Na frente das câmeras. Mas isso acontece também porque tem uma galera arrasando no por trás das câmeras pra coordenar tudo isso. Verdade. E a gente trouxe uma dessas pessoas, que é o nosso diretor de elenco da Caverna Encantada! Muito bem-vindo, Ariel Rocha! Ariel! Bem-vindo, cara. Que honra ter você aqui no nosso Não, programa. a honra é minha de ter vindo para cá, de ser convidado para vir aqui. E, gente, vocês não imaginam como esse lugar é lindo, cara. A gente é Gostou? suspeito, mas é nossa bonito nave. isso tudo. É uma nave, embora se chame cave, caverna. É uma Não, nave, é uma né? nave É o Space espacial. Shipcast. Space Shipcast, mano. Ela é colorida, ela é bonita, ela é brilhante, ela é moderna, ela é... É que é tudo pra Nossa, inspirar, é tudo pra trazer a criatividade à flor da pele. muito Exato. legal. Conversar mais tranquilo. Parabéns para vocês, viu? Obrigada, Valeu, muito Ariel. bem-vindo. A gente tá muito feliz de te entrevistar, ter essa conversa contigo. Que bom. Verdade. Vamos primeiro já esclarecer uma dúvida que muita gente deve se perguntar, galera que é por fora, né, que não conhece muito. O que faz um diretor de elenco? Então, o trabalho do diretor de elenco é administrar, de uma certa forma, o casting, o elenco. Então, desde o princípio, quando se declara que vai ter um novo trabalho, uma nova novela, um seriado, seja o que for, o diretor de elenco é o encarregado de arregimentar os atores, de buscar os atores que servirão, que se adequarão para aqueles personagens daquela obra. Então ele já tá Desde os desde o primeiros começo testes, do Desde o processo princípio, seletivo. desde o princípio ele está pensando, quando ele lê o roteiro, quando ele lê a sinopse do próximo trabalho, a gente já está Em pensando perfis. os perfis, que tipo de pessoas, a idade, a faixa etária de cada personagem e dos atores, das atrizes. De como que eles vão entrosar um com o outro também, Exatamente. né? Das conexões ali em E se cena, aquele personagem canta, então a gente tem que pensar, olha, precisamos de um ator ou de uma atriz que cante. Uhum. né? Ele não vai aprender a cantar na novela. nada, Ele né? tem que Uhum. vir Já tem que ter uma Com preparado. essa Parada. bagagem. Exatamente. Então, assim, no geral, o diretor de elenco, ele arruma o elenco, ele dá uma ajeitada no elenco para poder a gente começar a trabalhar, a gravar e a novela acontecer. E é legal falar porque assim, é um ponto, né? Uma pessoa que vai estar literalmente do começo até o último dia de gravação, né? Porque Sem passam dúvida. os testes, tem uma preparação de elenco, que é você também quem Eu que organiza faço Coordena, também, né? a equipe, né? desde o Carrossel, eu estou aqui no SBT fazendo a preparação de elenco. E aí, a partir do ano passado eu assumi, além da preparação de elenco, eu assumi o departamento de direção. Agora tá chiquérrimo, né? Nossa, vocês não sabem o trabalho que isso dá. Só aumentou o trabalho. O carinho existe, mas o trabalho... Eu imagino, Ai. Mas tá gostosa a fase nova, Ariel? Como que é pra você assumir a direção agora também? Que você já tá há tantos Então- anos em várias novelas ali com a preparação, né, da galera, inclusive a minha, né? Em Carrossel a gente tava junto lá. Então, você sabe que a questão desse trabalho dentro da televisão, né? Porque eu venho do teatro, fiz muito cinema, muita novela como ator. E esse trabalho de direção do departamento de elenco, eu juntei duas coisas que eu já tinha e com quem eu também já trabalhava. Eu já trabalhava como professor de teatro, né? Dentro das escolas, ensinando. E também o de diretor de teatro, que eu administrava e que eu fazia as montagens, as peças e tal. Então, esses dois trabalhos, tanto de diretor como de professor, eu incluí aqui no departamento de elenco, porque
ator é muito carente. Gente, ator é carente pra burro. Você acha carente? Não, imagina. Todos são. Só de leve. Imagina. Nossa, e aí eu trago esse professor, essa coisa professoral que eu tenho, né? Precisa de um didática. amparo, né, o ator. Precisa. E aí eu trago tudo isso e deu certo. Sim. Aquele abraço, né? De não, vai estar tudo bem, exato. vamos juntos que né, vai dar bom. Pra gente sobre a sua trajetória, que você tá com 50 anos aí de carreira, Esse não é meu isso? Deus do céu, isso é desesperador. Você já falou um pouquinho que, além de tudo, você também é professor, você Isso. também é ator. Conta pra Então, gente como que tudo começou. Vamos eu voltar lá atrás. comecei em 1972, começando a estudar teatro com um cara genial chamado Eugênio Kuznet. Ele tinha vindo da Rússia, ele tinha trabalhado na Europa tal, e ele veio trazendo para o Brasil uma coisa que as pessoas já ouviram falar, quem gosta de teatro tal, que é o método Stanislavski. Ah, sim. Famosíssimo. Famoso. Então, o Stanislavski, o método do Stanislavski chegou ao Brasil através de pessoas como o Eugênio Kuznet, o Ziembinski, que era um grande ator e diretor polonês. Então, eles trouxeram para cá toda a metodologia desse pai, desse pensador que foi o Stanislavski. Isso você tinha quantos anos, Ariel? Eu tinha 16, 17 anos. Começou bem cedo. Cedinho, super cedo mesmo. E aí, estreei como ator mesmo, assim, profissionalmente, tal, aos 19. Então, tá fazendo 50 anos, gente. Mas isso vem de família, assim? Tem alguém da sua família que trabalhava na área, que despertou essa... Inclusive, eu vi muita chantagem comigo, né? Meu pai... Olha, não queria, não queria. Vai ser médico, vai ser advogado. Vocês sabem que eles reclamavam, mas o meu avô e minha avó tinham feito teatro amador. Olha só que loucura. Então tinha uma artística da família. Eu fui descobrindo aos poucos, tal, e meu avô era cantor litúrgico, então tinha uma coisa na família, sabe? Sim. Agora, eles fizeram uma chantagem comigo, que eu só continuaria fazendo teatro, que na época eu participava de grupos, e mesmo das aulas com o Eugênio Kuznet, se eu desse um diploma para eles, de faculdade. Tinha que formar em alguma coisa? Tinha que me formar em alguma coisa. E naquela época não tinha uma universidade ou faculdade de teatro. E aí, o que você fez? Eu fui fazer arquitetura. Olha, eu fui estudar formado em arquitetura? Mas não sou arquiteto de jeito nenhum. Só fez para ter o diploma. Só para entregar o canudo. Eu peguei o diploma e entreguei pro meu pai, feliz da vida. Mas olha, vou ser ator, obrigado. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a arquitetura é uma arte também deslumbrante. Claro que ela tem um momento matemático dela, físico dela, tal. Mas até aí, até algumas artes têm, né? A música é completamente. Exatamente. Mas a arquitetura é deslumbrante. É uma coisa genial. Te complementou de alguma forma. Com certeza. Então, por exemplo, também, eu aprendi a mexer com cenografia. Então, eu sou uma pessoa que não faz corpo mole. E ele é um diretor que arquiteta a cena muito bem. Também. Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Que legal. Que demais, Ariel. E aí, quando... Não, imagina. Os dois muito curiosos. Que a gente que é tanta história aqui, tanta bagagem. Que bom. E quando que você entrou pro SBT? Você já começou no Carrossel mesmo, com preparação de elenco? Ou você já estava antes? Como que foi essa trajetória aqui no SBT? Então, televisão como ator, eu sempre fiz o SBT. Eu fiz pouca coisa para aquela outra emissora. A concorrente. A chamada Vênus Platinada. Mas eu fiz pouca coisa para lá. Eu fiz umas 3 ou 4 novelas. Na verdade, a minha estreia foi lá, fazendo uma peça... Como ator, sempre como ator. Com um ator genial das antigas, chamado Dionísio Azevedo. As pessoas mais antigas vão saber quem é. Mas ele foi basicamente um dos fundadores da televisão no Brasil. E eu fiz uma série com ele nessa emissora de televisão. Já chegou na TV com o pé na porta. Foi muito legal. Aí depois eu vim chamado para o SBT para fazer várias novelas daqui da casa. Como ator. Ainda como ator. Como ator, sempre como ator. Aí eu fiz Éramos 6, fiz Vende-se um Véu de Noiva, da Iris Abravanel. Clássica, maravilhosa. E aí eu terminei de gravar o Vende-se um Véu de Noiva, e aí a Iris chegou para mim, junto com, naquela época era o Del Rangel, o diretor-geral. Que foi quem fez os testes do Carrossel, né? Exatamente. Foi a equipe dele que escolheu a gente, né? Foi.
E aí o Del Rangel e a Iris me chamaram para conversar, falando assim, olha, Ariel, a gente queria e precisava montar um elenco de crianças que não existia. Gente, não existia elenco de crianças, atores, atrizes. Existia, assim, uma participaçãozinha. Filhinho, vem cá, ele vai para a escola. Filhinho, vem cá, vai dormir. Não era tão forte como é hoje, né? Exatamente. A criança na interpretação. Né? Que tivesse uma interpretação, que conhecesse, assim, construir um personagem e tal. E aí eles me chamaram e falaram assim, olha, você pode fazer isso, você é professor, você podia fazer pra gente um elenco. Que legal. E aí eu falei assim que eu não sabia. Você tinha quantos anos? Não. Isso faz quanto tempo? Foi no Carrossel. Foi em 2011 que a gente começou as preparações. Isso, então foi nessa data. Uns 15 anos atrás, né? Exato. E aí foi quando eu falei assim, gente, eu não sei trabalhar com criança, eu trabalho com jovens, adultos, tal, mas a Iris e o Del, eles me cutucaram. E deu certo, cara. Foi um prazer, assim, descobrir essa garotada que hoje já tá tudo barbudo. Esse aí já tá barbudo. E eu falo por mim, assim, em nome de todo o elenco, que marcou muito a gente as preparações. Foi muito legal. Claro que era uma novidade pra todo mundo também, né? Que era a primeira novela, se eu não me engano, de todos ali. Né? E aí, quando deu certo o Carrossel, eu tô desde lá. Então, depois veio o Chiquititas, que eu tinha feito como ator, inclusive, lá na Argentina. A Fernandinha Souza. Exatamente. Nós moramos lá. Que demais. Que legal isso. Foi muito bom. E aí... Eu já conhecia a Magali Bife também lá de trás também. Exatamente. Magali eu conheço do teatro, né? A Rosi Campos também e tal. Rosi, queridíssima, né? É maravilhosa. E aí, uma atriz fantástica no teatro, gente. Quando vocês ficarem sabendo que a Rosi está fazendo uma peça de teatro, vão assistir, porque ela é Nossa Senhora. E a gente diz de você também, que esse cara que tá aqui na nossa frente, eu já tive o prazer também de ver em palco, a gente tava comentando antes de ligar a cena. A gente se diverte no palco. Olha, o Ariel no palco é um monstro, assim, no melhor dos sentidos, assim, porque, cara, toma conta ali, sabe aquele ator que segura ali a barra, tipo, um puta no monólogo, assim, enorme, e o cara ali, Obrigado. Horas e horas ali de texto. Mas não é fácil, né? Eu sempre digo uma coisa, pros meus alunos, inclusive, se quer ser ator, se quer ser atriz, vá para se divertir, porque isso aqui é um divertimento. Se você tem que gostar. Se você chegar para fazer um personagem, pode ser um personagem dramático, bravo, chato, não importa. Se você fizer esse personagem de uma forma se divertindo com ele, minha amiga, você só tem a vencer, você só tem, sabe? Trazer a criança trazer interior sucesso, ali, né? Exatamente. Com certeza. Você comentou que tinha trabalhado só com jovens adultos, aí no Carrossel começou, né, a sua experiência com crianças. Qual foi seu maior desafio ali no dia a dia para domar? Até 16, hoje, né? Até hoje então, sabe o que eu aprendi? Uma das coisas que eu aprendi com vocês? Tenho até medo. Com as crianças. Não, mas com vai eles com calma, mesmo. Vai com calma. Ter paciência. Não precisa falar tanto. O que eu aprendi foi o seguinte: criança não gosta de que você converse com ela como se ela fosse débil mental. Tipo assim, ai, queridinho, você tá bom? Você já tomou aguinha? Você já foi se trocar? Você foi no banheirinho? Não fale assim com criança. Eles odeiam, eles ficam olhando pra você com cara de quem é esse idiota? Porque te distancia muito você dela, né? Então eu aprendi que eles gostavam de ouvir coisas assim, senta lá. Não, vem pra cá, você vai fazer isso. Como se eu estivesse falando com um adulto. Normal, né? De igual para igual. Esse foi uma das lições que me fez desenvolver o meu trabalho com as crianças que eu desenvolvo até hoje, né? E foi muito bom. Tem mais criança também hoje, né? Ou não? Olha, você sabe que não, essa novela, Caverna Encantada, ela é a primeira novela que nós estamos fazendo, e talvez no Brasil isso, hein? Com 30 personagens só 30. Geralmente tem São mais. 15 crianças e 15 adultos. A tua novela tinha 42, 45. Tinha 17 crianças só do principal. Só do principal. Fora participações. Exatamente. Nessa não, nessa nós só temos 30. Tanto 15 adultos e 15 crianças. E isso é uma coisa muito nova para novelas, para televisão, para seriados, tal, que é um núcleo pequeno de atores. Mas está funcionando muito bem, de uma forma muito boa. Acho que é até legal a gente comentar com a criançada também, que a gente recebe muitas perguntas do pessoal que, quero ser ator, quero ser atriz, quero começar. Ouvindo de você, que já tem uma bagagem fenomenal no teatro, professor, diretor, dramaturgo, enfim, tudo que você é como pessoa, como profissional, e sendo diretor de elenco aqui da casa do SBT, assim, o que a galera de casa precisa
pra entrar numa novela no SBT, assim, o que vocês olham que é um que vocês diferencial, buscam, assim, né? o que buscam numa criança, um ator, uma atriz, sendo criança, né, sendo mirim, ator mirim, Sim. mas o que diferencia um do outro, assim, por exemplo, putz, isso aqui vai ser legal. Tá? Então, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que, e aí muitas das mães se enganam e erram, e aí são entre parentes, assim, roubadas, porque existem algumas agências, não todas, mas existem algumas agências que falam assim, se vier para cá, tua filha vai fazer novela, vai ser atriz, vai ser... Promessas, né? Promessas. Uhum. E as coisas não funcionam dessa maneira. Uhum. Quando você vem fazer um teste para uma novela, esse teste não vai testar se seu filho é ator ou não é ator. Uhum. Se ele vier para cá, é porque ele já tem uma bagagenzinha, ele já tem um trabalho que ele fez fora, ou seja, ele já estudou, ele já teve numa escolinha, ele já teve num curso de interpretação. Quando ele vem para cá, e um ator adulto também, quando eles vêm para cá, eles vêm para serem testados no personagem que a gente deseja que eles façam. Uhum. Então, por exemplo, se você vem para fazer o teste de ser Branca de Neve, Uhum. então você vai ter que trazer todas aquelas características que a Branca de Neve tem, a personagem, para esse teste. Uhum. É para isso que a gente quer você, para fazer a Branca de Neve. Uhum. Então, o perfil do personagem ele é sempre muito importante. Se não é... Vou pegar um nome que todo mundo conhece, a Fernanda Montenegro. Uhum. Eu não vou chamar a dona Fernanda Montenegro, que vocês todos sabem quem é, para vir, dona Fernanda, vem aqui fazer um teste para mim, para eu ver se a senhora é atriz. Ela é atriz. Uma Sim. senhora. Uma senhora Testando atriz. isso, uhum. Se eu tenho 50 anos de carreira, ela tem 70, 80, não sei. Uhum. E ela não vem para cá para ser testada como atriz, ela vem para cá para ser adequada a um personagem. Uhum. Ela vem para nós sabermos se a Fernandona seria legal para fazer esse personagem. Vamos supor a bruxa da Branca de Neve, Uhum. ou a rainha não sei, das neves, não sei. Uhum. Ela viria para fazer esse teste, para a rainha das neves ou para a bruxa da Branca de Neve. É muito mais questão do perfil Do mesmo perfil. do que do próprio talento Exatamente. da criançada. Então, não fiquem tristes. Não é pessoal. Exatamente. É. Exatamente. Então não fiquem tristes, vocês crianças, quando vêm para cá para fazer um teste e não passam nesse teste. Você só não passou, não porque você é ruim ou porque você não soube fazer, você soube. Só que teve uma outra criança, uma outra pessoinha que soube, teve um brilho melhor que o seu, vamos chamar assim. Uhum. Teve um desenvolvimento um pouquinho melhor que o seu. E é esse que pegou. Sim. Uhum. No reality você comentou, né, que não existe ator ou atriz mirim. Explica um pouco isso também pro pessoal. O que você quis dizer com isso? Então, eu acho o seguinte, toda vez que a gente trata, esse aqui é um ator mirim, Uhum. parece que a gente menospreza o trabalho dessa criança. Não, ele é um ator. Uhum. Ele é um ator e as interpretações dele são as mesmas que um ator adulto dará. Uhum. Se ele é um personagem, criança, mau, perverso, terrível, Ele vai atuar. ele vai atuar como um mal perverso e Uhum. tudo de ruim que esse personagem tem. Uhum. Assim como um adulto. Uhum. Um adulto vai ser mal, perverso naquele personagem. Sim. Não Uhum. existe, ele é mal Entendi. pequenininho. Uhum. O outro é mal velho, adulto. Uhum. É É mal, o é ofício, pronto, né? é O mesmo pronto. ofício, são os atores. Exatamente, Faz sentido, exatamente. é. Então é por isso que eu tiro um pouco esses termos mirim da denominação de um ator. É um ator criança, um ator Uhum. começando a carreira, Uhum. ou às vezes com uma carreira já bem Já vasta, tem uma consolidada. criança- Nossa, tem Criançadinha aí cada que- criança que tem um Exatamente. currículo, gente, que eu fico abismada. O Gui Exatamente. Tavares mesmo, já fez sei lá quantas novelas, filmes, séries. Exatamente. É 10 impressionante. É isso que eu ia perguntar também. Você já tá aí, então, há mais de 15 anos nesse ofício aqui no SBT, né? Coordenando o elenco, enfim, trabalhando com o elenco. É. O que você vê, assim, de diferença nessas gerações, assim, de criança? Você tá vendo crianças mais preparadas Com pra certeza. isso? Ou... Com certeza, você falou tudo. As crianças de hoje, elas estão mais preocupadas em cantar, dançar e interpretar. Ou Uhum. seja, quando elas chegam para mim em frente à câmera para fazer um teste, a primeira coisa que eu chego e falo assim, você toca algum instrumento? Toco.
violão. Na lata. Já chegam cheios de habilidade, né? Ou toco bateria. É o trunfo que chega. Exato. Dança. As crianças estão se preparando, os jovens atores, não Tão só bem crianças, preparados, né? os teenagers também, né? Os adolescentes também. Eles hoje em dia buscam isso, buscam aulas de canto, aulas de dança, aulas de algum tipo de instrumento e canto. O canto está na moda. Sim. Então existe muito espetáculo musical acontecendo aí fora, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Sim. A Broadway invadiu essa aqui o Brasil. Tá a rainha dos musicais aqui, ó. Tá no Mean Girls, tá no Meninas Malvadas. Então, olha tá só. voando pra caramba. Então, e aí os treinos vocais, né, os trabalhos vocais com alguns professores, é uma coisa que está em alta, assim. Sim. Então, todo mundo está se preparando para ser cantor? Não, para ser um ator-cantor. A grande maioria. Tem que ter outras habilidades ali, né? Eu sempre gosto de falar também porque eu acho que a arte é muito plural, né? O que a gente falou, arquitetura, música, tem tantas outras formas de arte. E eu acho que a gente que é ator, é muito importante também a gente buscar estudar e estudar para fora só a arte da atuação, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda e busca se aprimorar em outras linguagens, outras formas artísticas, mais a gente se aprimora também como ator, né? Eu acho, e eu sempre digo isso para as pessoas mais jovens, abre o teu leque. Não queira ser só cantor, só ator, só bailarino, não. Até porque no país, depender só de um nicho ali, você vai fazer um projeto bacana e mês que vem, né? Exatamente. E aí, né? Mas vocês sabem que essa questão do trabalho do ator escasso, de poucas oportunidades. Oportunidades. Não é só uma questão no Brasil, não. Isso está acontecendo lá na Broadway, nos Estados Unidos. Né? Muito ator sem trabalho, desempregado. E os grandes também, né? Não grandes, de nome. Que são, né, inatingíveis ali, mas sim, todo mundo tá passando. É verdade. Meryl Streep subiu aí num palco dia desses aí, numa comemoração, e falou assim, gente, estou sem trabalho. Meryl Streep, entendeu? Então, essa questão de abrir o leque é muito importante. Você pode escrever, você pode cantar, você pode dançar, você pode dirigir, você pode tudo. Pintar, desenhar, pode tudo. Muito E mais, olha, a nossa profissão de artes cênicas, ela precisa muito seriamente de dois tipos de profissionais. Técnicos de palco que montam cenário, que desmontam cenário, que pensam em cenário, que constrói o cenário, e figurinistas, maquiadores, visagistas. Tem tantas outras artes ali, do teatro e de tudo isso, né? Que precisam de. Que às vezes a pessoa até quer estar presente lá, mas não necessariamente no palco, né? Exatamente. Quer estar envolto ali no contexto, né? Porque você está assistindo um espetáculo, mas você está vendo que aquele ator, aquele personagem está vestindo uma roupa, e aquela roupa ele não vestiu pegando na casa dele. Não, tem outras pessoas que pensaram naquilo, na cor, em ajuntar duas pessoas no palco e colocar cores diferentes ou parecidas. Tudo tem um propósito de estar ali como está, né? A arte, ela é multilingual, né? Multivisual, um monte de coisa. A Lau comentou que você falou do ator mirim, da questão do ator mirim no reality. A gente gostaria de mostrar um trechinho do reality aqui para mostrar você ali no processo, né, de seleção do elenco, de como foi tudo aqui pra Caverna. Dá um medo, né? Porque hoje em dia tudo é gravado. E às vezes a gente não sabe que tá gravando. Vamos ver os cortes do que você falou? Gravaram só as coisas boas. Solta aí, produção. Pode colocar o fone agora pro React. Meu nome é Ariel Moshi, sou ator, sou diretor, sou professor, escritor, um monte de coisas. Essa foi a noite mais divertida de todas. Queria que o Gabrielzinho entendesse que dessa vez, infelizmente, eu vou ter que ficar aturando ele por um bom tempo, porque ele foi aprovado. Eu fico feliz. Miguelzinho, querido. Você fica triste, não fica feliz, ou ficar feliz, não vai fazer. Não, eu fico triste por não fazer, mas eu fico feliz por ter feito o teste. Muito bem. Você é muito querido. Muito, muito querido. Saiba disso, tá? Quanta maturidade, Miguel. Nossa total admiração por você.
Ele encarou com profissionalismo e mostrou que o não também faz parte da vida do O ator. meu maior medo era como que ele ia reagir. Nossa, ele me deu um show de madura aqui. Que demais. Que legal. Miguelzinho é uma coisa fantástica. Ele parece que tem 72 anos de experiência, cara, que é uma maturidade na fala, no pensar ali dele, né? Exatamente. É muito louco. Pode tirar o fone, já. E ele... Um minutinho. Imagina. O ar tá seco. Aqui ou tá muito gelado ou tá muito quente. É 880, a gente trabalha Mas esse aqui é um só- trabalho, sabia, gente? Com atores. Eles sempre estão preocupados com a voz. O cantor tá sempre preocupado com a voz. A gente tá pois sempre... Pois é. E quando a voz... pigarro! E quando a voz falha, a gente fica desesperado. Eu acho que não tem nada pior pra mim do que ficar sem voz. Ah, não, Claro. sério. Porque Senão não trabalha, o né? resto consegue disfarçar. Dor de cabeça, a gente disfarça, dor no corpo. claro. Agora, a voz... É. Você vai cantar aquela nota ali meio... Não tem como. Mas eu só ia dizer uma coisa. O Miguelzinho Trajano, ele é um ator que nasceu ator. Ele sabe, ele vem lá do berço dele com essa questão. Uhum. E aos poucos ele vai aprendendo, a observando, a melhorar o trabalho dele. E hoje em dia ele está muito melhor de quando ele legal fez a isso. novela anterior, que foi Olha, o a Romeu Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Que era o Você Chile. tá percebendo Exatamente. essa evolução. assim. Exatamente, a gente você- percebe, né? Então, isso que eu ia perguntar também, vocês percebem essa evolução também das próprias crianças? Porque eu imagino que criança é um ser que aprende muito rápido, né? E que cresce também, Então eu né? fico imaginando a evolução que vocês não devem observar ao longo das gravações da novela, né? Desde Que... os testes ali, né? Até. Olha, é uma coisa emocionante, porque quando eles chegam para começar a novela, para a seleção principal, eles chegam crianças Sim. de, sei lá, vamos supor, 8 anos. E durante o processo de gravação, essas crianças não ficam crianças de 8 anos. Vão crescendo. Eles né? crescem. E criança, menino, menina, cresce assim assustadoramente. É. Então, de repente, Quando tem você uns vê, que... já tá ali, ó. Exato, Aconteceu isso na Romeo e Julieta, o Gabriel Miller. exato. Eu conheço ele desde a Z4, que eu fiz com Não, ele a ele é série. absurdo. Ele batia embaixo do meu umbigo. Não, assim, é. O moleque tá com 1,80, eu falei, absurdo, Gabriel. é absurdo. Porque o palhaçada Gabriel isso. Miller, ele começou a fazer Imagino. começou a fazer academia, Tá meu. marombinha, Não, não sei Agora o ele outra tá quê. todo, pessoa. nossa, É. o incrível Hulk. Deu medo de ver. Maior que eu. Foi Gabriel. Eu peguei no colo Eu 2 anos atrás. imagino. Muito, isso Que é medo. emocionante, é emocionante. E esse crescimento não é só físico mesmo, como a gente vê visualmente, Aham. mas tem um crescimento que é mental, que é um crescimento de Amadurecimento, amadurecimento de Uhum. entender o mundo, de começar a entender quem sou eu, quem é o outro. Isso é maravilhoso. E você acaba sendo um paizão da galera também, né? Que ficam 2 anos ali imersos e Com certeza. Vamos numa dizer, Você é muito intensidade. ali, querido, no- né? Ele é muito querido É, aqui. vamos com dizer, todo mundo. paizão não, avô, né? Que avô que é, imagina. Para Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho uma relação muito legal com os atores, principalmente com as crianças. Justamente por eu ser ator e aquilo que eu disse antes, ator é muito carente. Sim. Então você precisa saber essa dosagem de como tratar, inclusive de dar bronca. Sim, com Existe uma certeza. dose de bronca, existe uma dose de carinho, existe uma dose de carinho, existe Sim, com momentos, certeza. né? Relações. E posso dizer uma coisa, assim, eu tô cheio de frases hoje. Não, mas por favor, tem tanta sabedoria e experiência. por favor. A arte, que todo mundo hoje briga e fala, não, porque não dão valor à arte, porque o país está isso, porque o país está aquilo, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo. A arte, ela é fundamental na vida de todo mundo, de todo mundo. Na família mais pobrezinha desse país, da família mais rica desse país, ela é fundamental. Qual é a arte? Saber desenhar, saber pintar, saber escrever, saber Ler. bordar, saber ler, saber um monte de coisa. Saber ouvir Exatamente. É uma grande arte. Né? É uma grande também arte. é uma arte. E a arte é que alimenta as pessoas e faz com que nós sejamos adultos melhores. Com certeza. Maravilhoso. Né? E a Com gente certeza. concorda 100%. É, né? a gente assina embaixo. Essa arte que eles estão fazendo aqui é maravilhosa. Não é? De comunicar, A de, gente né, de já conversar, Exatamente, de trazer. exatamente. De ouvir também, né? É. De trocar. Com certeza. Agora, tem uma galera que também quer ouvir, também tá cheia de dúvidas aqui, que não é só nós dois, né? Não somos só nós dois que estamos aqui. Que é a galera de casa que acompanha a gente semanalmente aqui no Cavecast. Mandaram um monte de pergunta pra você aqui, Ariel. Nossa, A vamos gente lá. vai ler.
Quer ver? Vamos, então, bora de perguntas dos fãs. Vou abrir aqui também. Vambora. Quer ver que ela é a primeira? Ai, Aqui, peraí. lá. Tá aqui, ó. Então pronto. A primeira é da Gabi Rich, mandou lá na nossa comunidade no Instagram, hein? Eita, que essa daí tá querendo polêmica. Quem dá mais trabalho das crianças? Vixe! Trabalhamos com nome, CPF, Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É Gabi o nome dela? Gabi. E pode ter sido também de todos os trabalhos, não precisa ser dessa novela. Menos Carrossel, Claro. Carrossel não vale comentar. Tipo Nicolas Torres. Eu acho que trabalho, quando é uma única pessoa, ela não dá trabalho. O Quando problema juntam é... dois É ou o três, conjunto, né? aí é que tem o trabalho. Quando vira grupinho, Exatamente. a panela. Não dá pra chegar e falar assim, esse é o que cria confusão. Mentira! Todos. Juntou um núcleo de pessoas, seres humanos, né? Não tem como, Criou né? seres humanos. Qual que é a novela que mais deu trabalho na sua vida até agora? Ai, que medo da resposta. Tem alguma? Deixa eu ver. Metidas pra frente, assim. Vamos trabalhar com 2013 pra Trabalho, cá. você diz de Carrossel lidar pra com os frente. atores, assim? Qual elenco de crianças mais bagunceiro até agora, assim? De 2014 de todas as pra cá. novelas. A mais bagunceira, É. sem dúvida nenhuma, não foi nenhum. Todos foram. Ai, eu achei Não, não que vai eu ser fosse pegar político uma aqui não, Ariel. resposta. Não, mas é verdade, gente. Eu achei que vinha bomba. Não. Então, olha, o elenco de Carrossel, ele deu o problema daquela época, daquele momento. Quantos anos? 11 anos já faz? 14, 15. falei. 14. 14 De anos. 14 anos atrás. Gente, você que não tinha nascido, hoje você está com 14 anos. Que nasceu naquela época, está É. com É verdade. 14 anos. Nós estávamos fazendo a novela Carrossel. E eram outros problemas, E eram outra outros realidade, problemas, que outras realidades, né? As pessoas eram diferentes. E hoje em dia nós temos problemas diferentes. Claro que a gente tem problemas na caverna. Com certeza nós temos problemas na caverna. E os problemas, eles não são só de comportamento das pessoinhas lá, dos atores. Mas é também de... Às vezes tá doente, às vezes está com dor de cabeça. Imprevistos, né? Imprevistos, E total. acontecem, né? Não tem como Não fugir. tem né? jeito. Agora, eu falo isso, mas as outras pessoas falam, não, Ariel, você está enganado. Eu falo que hoje em dia as nossas crianças estão mais sujeitas às doenças, às gripes, às dengues, às não sei o quê, do que antes. Eu sinto mais as nossas crianças mais A vulneráveis. imunidade mais baixa ali. Né? Com certeza. Eu Mais não sou ansiosas médico, também, né? Eu não sei te dizer, mas que eu sinto isso, eu sinto. Eu sinto as nossas crianças de hoje um pouco mais vulneráveis a certas doenças do que antes. Bom, temos outras perguntas aqui da galera de casa, Ariel. Essa aqui é da Luciane Nascimento 343. Ela pergunta: como que é o ensaio antes de gravar as cenas? No dia a dia, tem isso de ensaiar na correria? Galera Como que chega. faz com as crianças? Sem dúvida. Toda criança estuda o texto dela em casa, ajudada pela mãe ou não, ou sozinha, tal. Além da escola que ela frequenta, que ela tem que fazer as lições de casa dela, tal, sempre pelo período da manhã. À tarde elas vêm para cá, para a emissora, para gravar. Mas elas estudam os textos antes, decoram, elas são avisadas antes, sempre com uma semana de antecedência, o que vai ser gravado Na semana toda. na semana que vem. Já para ir acostumando com a ideia. Exatamente. E chegando aqui, eles têm um preparo de decorar o texto, ou de terminar de decorar o texto, de falar melhor esse texto, de entender melhor, às vezes, o texto que eles não entenderam, junto comigo, ou então com a minha assistente, que é a Bárbara, de preparação para o trabalho de interpretação. Aí já chega no estúdio, já entrega pro diretor, aí Exatamente. o Rica, né? Quem tiver Eles já ali chegam Exato. no mais set, aí já... prontos, né? São 3 diretores, 4 com o Rica agora, né? E os diretores, cada um deles tem uma característica própria, claro. Então, cada um exige uma coisa diferente, uma interpretação mais forte, mais tranquila, menos tranquila. Então, nós trabalhamos, eu e a Bárbara trabalhamos com eles sobre essas informações e chega dentro do estúdio o diretor dá a interpretação final. Aí fica com o diretor. Exato. Maravilhoso. A Ana Lara perguntou como é preparar as crianças para cenas de choro onde elas precisam de super emoções. Isso é interessante também, né? Pro choro ali, né? Ainda mais para criança, né, que Às de vezes tem que aprender a trazer uma lidar, né? Às bagagem, vezes né, tem que que às trazer vezes uma não coisa, tem, né? exato, uma intensidade emocional. É Lara o nome da menina? Ana Lara. Ana Lara. Ana Lara.
Ou Ana Clara, tem um C aqui também. É. Acho que é Ana Clara, Ana Essa Clara. Ana. Tudo bem. Aninha. Aninha, olá, adorei tua pergunta. E a minha resposta vai para todos vocês aí, que é o seguinte. Essa é uma questão que as pessoas morrem de medo ou elas têm uma curiosidade muito grande em saber como é que o ator faz para chorar. Como é que, principalmente uma criança, né? As crianças, eu sinto que têm mais facilidade do que os adultos, os atores adultos. Olha Tem só. menos barreira, É né? menos barreira, É. né? Se critica menos. Uhum. E aí as crianças vão para frente de uma câmera, algumas chegam para a gente e falam assim, me dá só 2 minutinhos. Oh, meu Oh, Deus, meu Deus. não. Aí ela Só fica pra quietinha entrar lá, aqui, fica não. quietinha lá, e de repente ela começa a chorar, sair lágrimas e Eu tal. acho isso impressionante. É impressionante. Cara, Eu uma acho que a isso- gente já ouviu aqui, inclusive, é a Lavínia. Foi a Lavínia que chegou e falou: é pra chorar agora? Ah, tá bom. Blá, e Juju. acabou a cena. É, a Juju beleza, Penido, vambora. né? Não, A é Juju Penido é impressionante. assim, ela A Mel também tem muita facilidade. também, né? mas a Mel precisa de um tempinho, ela Aham, sempre tem pede. o processo dela. Cada Aham. ator tem o seu processo, tem De o seu concentração. jeitinho. Mas é muito Sim, legal isso, exatamente. essa consciência, né, que elas Exato. têm de eu Muito preciso louco, de um né? tempo, Exato. me preparar, que legal. Aí os meios que elas chegam a esse choro são os mais variados. Desde que eu já conversei com algumas delas. Elas falaram assim, eu fingi que o meu cachorrinho morreu. Ó, Substituição. imagina coisas ali. Eu Já traz fingi que a minha mãe substituição, já. desapareceu. 9 anos Sabe de essas idade. coisas? Técnicas de, né, que loucura. Mas são coisas que elas já escutaram de alguém. e Pensa numa trouxeram coisa pra muito si. triste. Aham. Mas eu já trabalhei com atrizes, né? Adultas tal. Eu estava fazendo um filme há alguns anos atrás e tinha uma cena que a Alice Braga, que era a atriz que Sim. estava comigo, precisava chorar muito, 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 muito. E ela não conseguia. Até chegou uma hora que ela chegou para alguém da produção e falou assim, me empresta esse gravadorzinho. E emprestaram para ela naquela época, tinha aqueles walkie-talkie, aqueles... Ah, tá. aham. É. Coisa dos antigos. Aí ela colocou os fones de ouvido e começou a escutar uma música. Uhum. E essa música levou ela a chorar. Uhum. Quando ela começou a chorar por Olha causa só. da música, aí ela fez assim pro diretor, tiraram os negocinhos Já dela entrou. e entrou e começou a fazer a cena. Uhum. Ou seja, quanto mais tenso ou preocupado em como você vai realizar aquilo, menos Menos você você consegue. Então, quanto mais você relaxar e perceber quais são as suas sensações, quais são os seus métodos, tanto para decorar um texto, as pessoas me perguntam muito, como é que faz para decorar? Cada pessoa tem Tem o um seu Cada jeito. jeito. um tem um esquema. Cada Eu um gostava tem um muito de jeito. decorar com música, inclusive. Então, Não, se eu escutar eu- música enquanto eu estou decorando texto, eu não Eu não consigo. decoro É nunca. muito Eu louco. decoro. Eu lembrava, Me eu tinha um negócio que, às vezes no carro mesmo, tipo, saindo da escola pra vir pra cá, eu vinha batendo as cenas, e aí eu ouvia, pedia pra ouvir ou no fone, sei lá, na rádio do carro. Você vê que loucura, E né? aí, na hora da cena, às vezes me dava um branco, do nada me vinha o trecho da música que eu tava decorando daquela cena, não lembrava da música, me vinha a Que cena. loucura! Aí começava a me voltar o texto, assim, tipo, do nada. Que louco! Era muito- os É muito métodos louco, são cada um mais- tem... Eu sou muito visual, eu gosto de ficar lendo, Eu também. lendo. também. E chega uma hora Assimila, né? que vem. E som também, eu gosto de ler em voz alta, porque às vezes eu falar o texto já me vem o resto. Já assim. grava, já, né? É, Muito louco. muito louco, cada um tem... Mas eu decorar o texto, já vou dizer aqui para os nossos amigos, decorar o texto não é uma palavra boa, é estudar o texto. É. Estudar porque você precisa compreender esse texto, entender ele, para que você registre. E a partir desse momento que você registrou, que você sabe sobre o que você está falando, Aí vem até mais aí fácil. Vem mais fácil natural, para né? falar Exato. ele. Maravilhoso. certeza. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Ana Ju. Ó. Qual que foi o maior desafio que você teve como preparador ao lidar com essa novela em específico, A Caverna Encantada? Como preparador e diretor, nesse caso também. Sim. Foi o seguinte. Uma personagem que quem faz é a Sofia Fornazari, o nome dela é Sofia Fornazari, uma das Nossa, atrizes. Florinha. Florinha, Flora, né? exato, a Flora. Ela era boazinha na novela. Ela tinha que Ela aguenta muito, inclusive. Exatamente. Lavínia fica ali. Lavínia fica maltratando ela tal. E ela era boazinha. E ela defendia a Lavínia, inclusive. Uhum. Ela dizia, não, mas ela é uma boa pessoa. E todo mundo fala, não pode ser, ela só te maltrata. E ela dizia, não, temos que compreender, tal. E eu não sei se eu posso falar isso agora,
porque eu acho que ainda não foi pro ar. Mas se não puder, Opa. eles cortam. A gente gosta de spoiler Eles botam também. bip. Então, mas Tá vocês tudo vão bem. ver que Mentira. logo ela vai mudar. Eu não vou falar, então eu não vou dar o spoiler. Vai ter uma transição aí de Exato, eu não personalidade. vou falar o que vai acontecer. Entendi. Ah, não, mas aí você Vocês não pode assistem. fazer isso com a gente. A gente é aí curioso fica também. curioso. Aí Não vou dar não, spoiler, Não não faz vou. isso, não. Não vou dar spoiler, eu sou Ele só fiel. solta o fogo e deixa a gente aqui com incêndio, Sou pô. fiel. Mas então vocês vão assistir e ver que foi um trabalho que ela teve que fazer Pra mudar para essa... mudar essa personalidade, para mudar Trazer uma essa. camada extra ali, né? gente? Exato. E ela também é uma pessoa muito boazinha, né? Muito como legal. ser É, humano, né? exatamente. E despertar esse lado é difícil, né? Também. Exatamente. Aham. Então, para ela compreender de que de boa ela vai para essa outra situação que eu não vou dizer qual é, Uhum. teve um trabalhinho, né? Sim. Não foi difícil, não, mas É um desafio, é um desafio, né? Eu exato. imagino. Tá maravilhosa essa Show, conversa, show. mas agora chegou um momento que a gente adora Tá na dos hora nossos já? Ai, episódios, coisa que linda. é o momento do... Joguinho! que medo desses jogos. Não, é tão divertido. Não, é super tranquilo. Cada convidado que vem aqui, a gente pensa assim, especificamente um jogo pensado pra pessoa. Assim, Nossa. Exatamente. Tá bom. Não, mas Como é esse jogo é muito... Esse jogo é Quer bem legal. Explica aí, vai ser legal. Já gente. que Tô você tem uma curioso. bagagem ampla de novelas aqui no SBT em específico, Tá. a gente queria trazer o joguinho que é... Sabe uma palavra, uma música? Vai ser uma novela, uma palavra. Nossa. Vai ser um sentimento. Então vai Tá. ser uma novela, um sentimento. A gente vai falar uma das novelas que você já trabalhou. E você tem que falar um sentimento que te venha. Na hora que a gente falou a novela, você fala o sentimento que te veio. E você explica por quê. Sentimento Tá. bom, sentimento ruim. Enfim, aí você explica por quê depois. Tá bom. Tá bom? Preparado, isso. preparado? Sim. Vamos pela ordem cronológica da coisa? É que eu sou curioso, eu Te sou, dou as sou honras. ansioso. Te dou as É honras. carrossel. Raiva, que vai sacar. Não, Eu ia chorar aqui. Não, brincadeira. é dúvida. Dúvida. Olha, e Dúvida. por quê? Por que a dúvida? Porque era a primeira, entendeu? Uhum. E era a primeira que me colocaram uma responsabilidade Nova, de que aquele né? elenco funcionaria muito bem, Uhum. de crianças. Uhum. E funcionou. Então, o primeiro movimento que eu tive de carrossel foi essa coisa da dúvida. O que, Uhum. que vai ser? O Que acho que vai... tava todo mundo meio que nessa, assim, né? Eu acho que a, Um acho sentimento que a emissora coletivo, toda, né? exatamente. Era uma aposta ali, né? Ninguém sabia se podia estourar muito, dar errado. Exatamente. Pois é, e tinha coisa de como se relacionar com essas crianças, como fazer eles entenderem a mecânica. Porque, gente, queiram ou não, é arte, mas isso aqui é uma indústria, Sim, Uhum. né? sim, O SBT é uma empresa sim. que É. produz coisas, que gasta dinheiro produzindo coisas e precisa ter retorno. Uhum. Sim, claro. Então, a dúvida era, será que o carrossel vai trazer retorno? Será que vai vingar? É, Uhum. e foi E muito vingou, legal. hein? Graças a Deus vingou. foi bom pra caramba. Você vingou. Show. Vamos lá? E agora, Chiquititas. Chiquititas foi amor, assim. Porque, como eu trabalhei em Chiquititas na primeira, Ai, sim. então teve eu essa- tinha um afeto. Algo pessoal a mais aí. Exato. essa nostalgia, né? Muito. E era um afeto. E a gente, trabalhando lá, tinha contato com o pessoal da Argentina. Que foi você a já primeira- tinha demais, né? trabalhado. Que eu já tinha trabalhado e eram os primeiros que fizeram novela. as Chiquititas Uhum. lá. Argentina. Uhum, Sim. E aí uhum. nós brasileiros chegamos lá para trabalhar junto com eles. Que legal Demais. isso. E aí, quando falaram, a Iris Abravanel chegou e falou assim: nós vamos fazer Chiquititas, vai ser a próxima novela. Foi um amor, assim, poxa, Que delícia, que né? Vai delícia, voltar, é né? uma história fantástica. E foi uma das que Legal. mais E foi- marcou, né? E foi um A primeira, elenco né? muito legal. Foi um elenco muito legal. Sabe por que eu acho que a Chiquititas marcou tanto? Porque ela misturou, foi a primeira que misturou duas faixas etárias Uhum, de crianças. uhum, Sim. Uma mais, Mais nova. adolescente e outra menor. uhum. E essa união, né, de idades foi muito legal. Foi Eu muito, sou muito. suspeito, mas a gente tem um monte de amigos já Vários desde a amigos época. de lá, né, que a Pois gente- é, É. o Foi meio Guilherme. concomitante com a gente ali. A O gente tava Guilherme, finalizando né? o carrossel, eles estavam começando a preparação. Tava todo mundo ali. Exato, né? E Carinha de Anjo.
Medo. O quê? sentimento Que era medo. Ariel? Porque as crianças tinham 4, 5, 6 anos de idade. Nossa, eram mais Era novinhas. Muito mais novinhas. Olha. E aí, como lidar com crianças que eram analfabetas? Nossa, é. Elas não eram sabiam ler. alfabetizadas. Como é que Exato. vai decorar um texto? Exatamente. Imagina. Não eram alfabetizadas ainda. Como é que foi esse processo? Foi medroso. Foi Foi um desafio. assustador. Gente, Porque eu imagino. chegou um dado momento que a gente tinha que gravar com momentos antes, dizendo o texto para cada uma delas. Ah, tinha que ler eu ali na imagino. hora. Um processo, sabe? É. E deu tudo certo, porque aos poucos elas foram se alfabetizando, elas foram crescendo. foram aprendendo. Foram né? entendendo ali a dinâmica. Exatamente, e foi. Mas o início, os princípios, medo, meu Deus, isso não vai dar certo. Agora, a terceira novela aqui, temos Cúmplices de um Resgate. Nossa! Essa foi uma novela incrível. Eu chamaria ela de incrível. Incrível. Porque ela tinha todas as dosagens, assim, na história, de crime, de maldade, de bondade, de núcleos que eram dos bons e dos maus, e perversões do nível roubar uma criança. Então, essa novela, ela criou umas aventuras à parte. Foi muito legal fazer. Uhum. E mais, o trabalho da Larissa Manoela, fazendo uma gêmea, Gêmeas, né? Fazendo essas duas, né? elas duas, foi uma coisa assim de... Caiu o queixo. Exato. A Lari sempre foi muito boa. Exato, ela dominava isso. Desde o princípio, não precisou nenhum trabalho específico tal. Ela Chegou veio pronta. e já. prontinha, ela trouxe, ela sabia exatamente os tempos de uma personagem e da outra personagem e gravar. E não é fácil. E não é fácil. que são Já é duas difícil cabeças você construir um personalidades, personagem. Eu fico Não é imaginando, porque também a gente grava cenas fora de ordem e tudo isso. Então imagina, já é a dificuldade de fazer um personagem, você faz uma cena que tá no final, cada outra que tá no momento, começo, né? sei lá o Então, quê. mas, E outra também. eu os imagino- processos dela eram muito loucos, porque, vamos supor, se uma cena demora 15 minutos para ser feita, Uhum. todas as cenas dela demoravam 30, É, porque ela tinha que fazer as duas. ela e a Aí outra. se troca, E ela tinha que fazer a outra e ela. E se trocar, trocava, e e mudava o trocar de novo. cabelo, e mudava a maquiagem, e Que mudava loucura. muito Foi louco. uma doideira. Que loucura. Incrível, realmente foi. Incrível, é um trabalho incrível de todo mundo ali. Né? É. Foi uma novela que marcou Sensacional. muito. Agora mais uma. Aventuras de Poliana e Poliana Moça, as duas. Uma palavra para as duas. de 36 anos de novela. É. Isso. Essa foi a mais Como- longa, né? Que... Essa foi longa, foram 5 duas anos. novelas, basicamente, né? Então, eu acho que a palavra que definiria ela é memórias. Sabe por quê? Eu tinha lido na escola Olha. que demais. As Aventuras de Poliana, que era um Uhum. livro, e um outro livro, que agora não me lembro o nome, que também era de uma menina assim, que buscava Esse felicidade. perfil. Uhum. Jogava o jogo do contente. Tinha isso também. As duas, os dois livros eu não lembro o nome do outro livro, mas os dois livros eu tinha lido para a escola, Uhum. Ah, que legal. como trabalho para a escola naquela época e tal. Uhum. E aí, de repente, quando a Iris falou assim, nós vamos fazer Poliana, eu falei, uau, minha infância, minhas memórias. E já Legal. voltou aquele flashback. Ali, né? Exatamente. Se reconectou com essa criança. E a novela, ela eram atores jovens, mais velhos, Uhum. assim, né? Não Mais eram maduros. crianças, mais maduros, Um tal. infanto juvenil, quase juvenil só, né? Não tinha muito dele. Eles eram adolescentes mesmo. Uhum. E foi muito legal, né? Trabalhar com a Sofia, trabalhar com outras pessoas, tal. Igor, Isso. Davi Campolongo. Os irmãos Campolongo, cara, que talentosíssimos, né, que eles são. A Marizinha também é um absurdo, aquela menina, cara. E como que foi Maravilhosa. fazer tanto tempo uma mesma novela, assim, 5 anos fazendo... Olha, para muita gente assusta, né? É, bastante Mas, tempo. pois é, mas você sabe que passa tão rápido Vocês nem percebem. que nem percebe. Quando foi ver, já... A própria novela Caverna, né, que nós Aham. estamos gravando agora, ela tá rapidinha, muito tá rápido, passando né? rápida. E já tá mais de um ano, né, sendo... Exatamente, nós começamos o ano passado e já Já estamos completou-se no assim segundo 1 ano e pouco. ano. Uhum. Olha só. Então é assustador como passa rápido. Uhum, O tempo voa aqui, né? Voa. Imagino. Temos mais uma novela que é A Infância de Romeu e Julieta.
A infância de Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, a história do Romeu e Julieta, do Shakespeare, eu recomendo todo mundo ler. É um clássico, assim, que você precisa ler. Não é assistir filme, não. É ler. Ler Romeu e Julieta. Porque é uma história de amor que transcende os tempos, sabe? Ela foi escrita em 1500, mas ela, 2025... É atemporal, ela está né? valendo. Ela está valendo, a gente pode viver... Vive-se aquilo hoje. Claro que hoje em dia com calça jeans e camiseta. Naquela época com outros contextos, né? Outras coisas. Mas a essência ainda está aqui, né? Exato. Que é a essência de amor entre um menino e uma menina. De que eles querem brigar com o mundo pelo amor deles. Olha só. E isso é uma das coisas que move hoje em dia nós todos, né? É a beleza de o quanto eu gosto daquilo e por isso que eu vou lutar por aquilo. É o que nos faz nos mover hoje em dia. E esse é o sentimento que você traz da novela, assim, eu acho que sim. História mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é a luta pela minha juventude, embora eu tenha idade. É a luta pelo meu saber, pelo meu conhecimento. É a luta pelo meu amor por alguém. Pelo que você acredita, né? Exato. Pelo que você quer. É a luta por poder comer bem. Isso todos gostamos. E todo mundo deveria poder comer bem. Então, qual seria uma palavra para esse? Para Romeu e Julieta? Romeu e Julieta. Acho que concretização, uma palavra horrorosa, mas ela é concreta. Trouxe toda a ideia. Juntou tudo. Exato. Concretizar. Cada vez mais a gente está vivendo momentos onde a gente quer concretizar alguma coisa. A gente necessita concretizar alguma coisa. E isso é maravilhoso. Que demais, que lindo, que lindo. Né? E agora, para finalizar o nosso joguinho e fechar com chave de ouro nesse episódio, Caverna Encantada. É que estamos vivendo. Um sentimento para Caverna Encantada. A caverna, eu chamaria de encantado. Né? Um trabalho encantador. Porque nós estamos vivenciando uma mágica onde junta um monte de historinhas das outras novelas todas, porque a Caverna... Tem várias referências, exatamente. Tem referência de cinema, tem referência de teatro, tem referência de peças, tem referência das novelas anteriores. O próprio Carrossel mesmo, né? Tem meu filho lá, né? Tem o Jaiminho. O Rui, exatamente. E mais, junta também uma obra inglesa que todo mundo adorou, que é o Harry Potter, com as magias dos acontecimentos. Sim, universo mágico, lúdico, né? Exatamente. Então, a Caverna Encantada, ela é encantada, inclusive, no sentido de ser mágica. Coisas que acontecem, né? É uma mochila que fala porque é um bichinho, duas cobras, uma cobra e um não sei o que falam, e portas secretas. E mistérios a serem desvendados. E coisas... essas coisas. É maravilhoso. Muito legal. Muito maravilhoso. legal. Que demais. E o trabalho dos atores que tá maravilhoso mesmo. Tá mesmo. Essa fizeram uma seleção espetacular. E o seu trabalho também, né? que tá maravilhoso. Graças a vocês. Vitória. É isso. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Me chamem mais vezes. A gente amou. Por favor, volte mais vezes, né? Porque com tanta bagagem, tanta história, imagina que tem de bastidor, de vida. Isso rende episódios e episódios aqui. Muito obrigado. Mas, cara, mais e mais sucesso pra você. Pra gente foi uma honra ter você aqui no KVCast. Pra mim, um prazer enorme também. Até hoje estar junto contigo aqui, aprendendo e convivendo. Por mais que meio que de longe, né? Mas já tive o prazer de ser dirigido por ele. E o irmão dele também é fantástico. Ele é maravilhoso. O irmão dele também é fantástico. Renan Cuissi, que fazia o Jonas também. De musicais também. Galera, tudo no mesmo bolo aqui. A mãe dele é maravilhosa também. Beijo! Cantora, né? Obrigada, obrigado, gente. Um beijo. Obrigado, viu? Obrigada, galera, por assistirem mais um episódio do KVCast. Estamos aqui todas as terças-feiras, depois da novela. E também a novela Caverna Encantada, claro, como vocês todos já sabem, mas sempre bom daquela relembrada de segunda a sexta na tela do SBT. E também tem tudo disponível lá no Mais SBT. Pra você que perdeu aquele capítulo, tá estudando pra prova, ali não deu tempo, corre lá no Mais SBT e já revê que tá tudo lá pra vocês, viu? Exatamente. Um beijo! Um beijo e até a próxima semana. Ei! Beijo! Valeu!